Tema da mensagem de hoje: aprenda a dizer amém. Amém? Estão aprendendo já. Gálatas 3, versículo 5, acompanhem comigo, que diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amado, eu gostaria de compartilhar o poder de se dizer amém a tudo que você recebe por meio da pregação. Em contraste com as obras da lei, está a pregação da fé. A pregação da fé, ela é baseada no Novo Testamento, na Nova Aliança, e nós entendemos que tentar cumprir os mandamentos para receber algum milagre é inútil, porque a Bíblia diz que os mandamentos, nenhum deles, nenhum homem conseguiu cumprir, exceto o Senhor. E às vezes nós começamos a ouvir algumas ministrações e várias pessoas pregam: olha, você tem que cumprir isso, você tem que cumprir aquilo. Eu até concordo, irmãos, que nós temos que cumprir, mas tem coisas que nós temos que entender, que estamos num mundo em que vivemos as obras da carne. Não deveríamos. Pastor Luiz falou uma coisa que me chamou muita atenção e é verdade. Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Mas quantos estão dispostos a abandonar a terra? Cadê as mãos? Entendi. Preste atenção. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu? Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu? Eu só vou fugir um pouquinho da mensagem aqui e voltar rapidinho, só para me explicar isso aqui. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Tem crente que o coração dele está no mundo. Como assim, pastor? No mundo, literalmente. Ele quer ir para o céu, mas ele não quer deixar o mundo. Ele diz: não, nós estamos no tempo da graça. Jesus já levou sobre si toda a maldição, o pecado que estava sobre mim, Ele já carregou, enfim, e eu peço perdão, Ele me perdoa, amém. Mas Deus queira que nesse meio tempo você não seja provado pelo arrebatamento, porque sabe quem Ele vai levar? Não é aquele apenas que tem um nome escrito no livro da vida, mas é aquele que está com seu coração na glória. Sabe, irmão? Adianta eu estar com meu coração no mundo? As pessoas estão com o coração no mundo dizendo assim: não, mas eu preciso estar aqui porque hoje em dia é assim, porque agora não tem mais nada a ver, porque algumas coisas que a Bíblia diz é muito arcaico. O seu coração não está na palavra, o seu coração está na tua vontade. Eu vou te explicar o porquê que seu coração está na tua vontade. Muitas pessoas querem casar e não pedem a permissão para Deus, ver se essa é a vontade dele. Diz: não interessa, Senhor, não é essa que eu gostei, ela é bonita do jeito que eu pedi, é essa que eu quero. Não pede ao Senhor, sabe, a provisão de dizer: olha, eu quero fazer um curso, uma faculdade, eu vou orar e quero que o Senhor me direcione em que área que eu tenho que fazer. Não importa, importa que eu faça. Eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de família, eu vou mudar de qualquer coisa, não importa, importa que eu tive vontade, eu fiz, eu vou fazer e quero que Deus abençoe. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai abençoar quando o teu coração estiver ligado nele. Paulo diz que ele se esmurrava o próprio corpo para fazer a vontade dele e não a nossa. Às vezes nós queremos muito fazer a nossa vontade, e a nossa vontade é a vontade do nosso coração, que por muitas vezes está ligada às coisas terrenas. Eu sei que é difícil, mas como Deus vai levar alguém no arrebatamento se a pessoa gosta daqui? Como é que Deus vai levar uma pessoa que ama a terra? Ele respeita. Apocalipse 3:20 diz: estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não vou entrar. Ele respeita a tua vontade. Paulo diz, amado, que se há um grande poder em ouvir a pregação da fé, os milagres e o próprio Espírito nos são dados por meio da pregação. A palavra diz: como que vou crer se não tem quem pregue, se não tem quem fale? A maneira de Deus liberar a nós a cura, a salvação, a paz, o poder em cada área das nossas vidas é por meio da pregação.
É por meio da palavra. Paulo diz que Deus deseja salvar os homens pela loucura da pregação. Como assim loucura? Loucura para muitos, irmãos. Tem gente que vê a gente pregando certas coisas e fala, é maluquice. Isso não está escrito na palavra de Deus, não está? Então vamos lá, 1 Coríntios 1, 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É difícil alguém falar assim, olha, larga o mundo aqui. Nós estamos aqui neste mundo aprendendo a comunhão uns com os outros, porque naquele dia nós viveremos eternamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Há uma diferença entre ser salvo e herdar o reino. Há uma diferença daqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida porque aceitaram Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que largaram todas as coisas para se dedicar ao Senhor. Esses herdarão a coroa da vida eterna. Só recebe coroa quem é rei. Só recebe coroa quem é rei. Só recebe coroa quem é? Como é que eu serei rei? A Bíblia diz que quando nós fazemos a vontade dele, seremos semelhante a ele. E no milênio, é com esses que ele vai querer reinar. Não com aquele que estava na igreja, mas ao mesmo tempo estava no mundo fazendo a vontade do mundo. Fazia mais a vontade dos amigos, do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, do que a vontade de Deus. Você tem o livre-arbítrio para escolher aonde você quer estar. Mas a palavra diz, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. A pregação, amado, é o método de Deus liberar o seu poder. Quando ouvimos a pregação com o coração aberto, a Bíblia diz que a fé de Deus é liberada em nosso coração. Pastor, mas não é a minha fé. Não, nós não temos fé nenhuma. A fé é de Deus. É por isso que Jesus compara a fé como um grão de mostarda. Porque ele diz, a fé ela é única, é tamanho único. Ela não é PMG, GG, 14 anos, 4, 6 meses de idade. Fé é única, é tamanho único. Independente do local aonde ela vai pousar, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra do mundo? Não, a palavra de? Então ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quem gera a fé em nós? O Senhor. Basta que você está em Cristo, para que então você possa desfrutar de todas as bênçãos do céu. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Às vezes você quer que as pessoas da sua casa se salvem, se convertam. Como se você não prega para ela? Ah, pastor, profeta de casa não tem honra. Então, depois que aprenderam a falar isso, ficou mais fácil. Só que a palavra não volta vazia. Uma vez que você começa a ministrar, você ministra hoje, ministra amanhã, ministra 10 anos, não tenha pressa. Um dia você vai colher. Amém, irmãos? Eu poderia simplesmente pegar e falar, bom, nós já temos um número grande de pessoas aqui na igreja, vou parar de pregar salvação para eles, já são salvos. Vou parar de pregar sobre dízimo, sabe, sobre oferta, sobre pecado, parar de pregar sobre o amor de Deus, porque estão careca de saber. Parar de pregar na hora da ceia, porque eles sabem que aquele corpo é o corpo de Cristo, aquele suco de uva, semelhantemente é o sangue de Cristo. Vou parar de falar, porque eu já falei. A palavra de Deus diz assim, à medida que é liberada a nossa fé, porquanto nós ouvimos a pregação. E aí então, quando ouvimos, precisamos dizer amém. Na pregação, amado, nós ouvimos a respeito das promessas de Deus, a respeito das promessas que precisamos dizer sim e precisamos dizer amém. Amém? Primeiro ponto, as promessas de Deus são recebidas com amém. Você vai ouvir muito essa palavra hoje. 2 Coríntios 1:20 diz, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Se não existe o amém, também não haverá cumprimento da promessa em nossas vidas. Por que você está dizendo isso, pastor? Deus ele libera o sim, como nós acabamos de ouvir, mas o amém é através de nós. A promessa depende do Senhor, liberar do alto céu, o sim. Mas para que venha a mim, a você, você precisa dizer amém. Mas será que aquela promessa então, pastor, que eu vi em determinada parte da Bíblia, será que não é para os judeus? Ou aquela outra, seria para a igreja do primeiro século? Não, amado. Paulo diz que tantas quantas as promessas de Deus, em todas elas existe o sim de Deus para nós. E a palavra amém é a palavra mais conhecida em todos os idiomas, sabia disso?
aleluia e amém é uma palavra conhecida mundialmente, em todos os idiomas. É uma palavra universal. Em todos os lugares do mundo se diz amém. A palavra amém é uma expressão hebraica que no começo da frase significa, olha no quadro, verdadeiramente, certamente, e no fim da frase significa que seja assim, que assim seja feito. A palavra amém vem de aman, que significa acreditar, confiar, ter certeza, crer. Esta palavra é usada lá no texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6, quando Deus diz: Abraão creu no Senhor. Por isso o amém é uma forma de liberar a fé. Só que nós não devemos dizer amém para tudo, dependendo da palavra de maldição. Se vier sobre a tua vida, você dizer amém, você está concordando com ela, amém? Quando você diz amém, você está dizendo que acredita na mensagem. Em outras palavras, você está dizendo: eu recebo, eu tomo posse, é minha esta palavra. Tem gente que fala assim: nossa, fui na igreja ontem, a palavra do Senhor veio, falou tremendamente. Se a Maria tivesse aqui, meu Deus, tinha falado com ela. Não era a hora dela ouvir essa palavra, e sim você. Talvez até para você pregar para ela. Amém? 2. Quando dizemos amém, invocamos o Senhor. Os rabinos ensinam que Deus derrama as suas bênçãos sobre a terra, mas a maneira de como nós agarramos essas bênçãos é dizendo amém. Eles diziam que o amém era como um selo real, era como a carta do rei. Então, desde os tempos primórdios, os rabinos judeus já ensinavam isso, que quando você diz amém é como um selo da carta ao rei. É algo que não tem como reverter. E quando o rei escreve uma carta, mano, ele não tem autoridade sobre aquela carta se ele não colocar o selo real sobre ela. Como que era o selo naquela época? Era igual de hoje, de papel com uma colinha? Não. Eles derretiam como se fosse um betume, corava com um produto onde ficava vermelho, normalmente produtos mais naturais que usavam o vermelho, e colocava o anel do rei, mais ou menos igual aquela borra da vela, que quando ela seca, aquilo fica duro. Aquecia, colocava na hora de fechar a carta, e o anel do rei era colocado ali. Então aquela era uma carta real. Porém esses rabinos, amado, que na maioria deles não creram em Jesus, não sabia que amém é um dos nomes do Senhor Jesus. Quê? Um dos nomes do Senhor Jesus? Sim. O anjo da igreja em Laodiceia escreve, Apocalipse 3,14. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o amém aqui? Cristo. Ele é o verdadeiro fiel. Quando nós dizemos amém, nós estamos recebendo daquilo que Deus tem para nós. Eles falam do selo real, mas por que o selo real? Porque o selo real era sempre vermelho. Por que vermelho? Simplesmente porque o selo é o sangue do Cristo, amém? Amém, portanto, não é apenas uma forma derivada de crer. Amém é o nome do próprio Senhor Jesus. Assim, amado, quando dizemos amém, estamos invocando o nome do Senhor, e nesse nome tem poder. Amém? Amém, na verdade, é o nome do Senhor escrito no cheque do céu. E por isso todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim. E o amém vem de você, que é a confirmação. Se ficarmos calados no meio da igreja, no meio da congregação, e a palavra simplesmente passa em nós, mas não tem efeito se não recebermos muito dela. E de que forma que nós recebemos? Quando nós pegamos, essa parte é minha, amém, amém, amém. Você está dizendo: assim seja na minha vida, seja realizado isso para mim, eu tomo posse disso. Ainda que você não tenha coragem de fazer, porque você acha que é muita coisa, você começa a receber, alimentar o teu espírito, amém? Não é porque ficamos muito tempo, amado, sabe, dentro de uma garagem, que nós vamos virar um carro. A mesma coisa, não é porque nós somos parte de uma igreja abençoada que você é abençoado. Você só é abençoado quando você recebe a palavra e coloca essa palavra dentro do teu coração. Quando nós guardamos a promessa no nosso coração, como diz o salmista, ela se cumpre na tua vida.
Quem está aqui ministrando não sabe o que está acontecendo com você, mas o Espírito Santo está aqui para falar contigo. Então na hora da palavra é hora de comer de Deus, é hora de receber do Pai, é hora de falar: Senhor, eu vim aqui para aqui ouvir a Tua palavra. O pastor não me conhece, se conhece não sabe o que eu estou passando, mas é algo entre eu e o Senhor. Em algum momento o Senhor vai liberar uma palavra e eu vou dizer amém. Não pense que apenas estar presente, amado, é o suficiente, mas você precisa dizer amém. É como se na pregação o Senhor dissesse assim: quem quer ser abençoado, levante a mão. Eu. Uma forma simbólica. Não é verdade? Amados, olha, só tem uma vaga. Tem alguém aqui que quer? A pessoa fala: eu, pastor. O primeiro que disse eu, já recebeu. Diferente do amém. O amém, todos quantos disserem amém, porque o Senhor está liberando para a igreja. Por quê? Porque o amém é o próprio nome dele. Nós nos reunimos aqui em nome de quem? Não é do Senhor Jesus? Quando nós dizemos amém, a promessa de Deus tem espaço para se cumprir em nós. Diga amém e agarre a bênção. Terceiro, amém para as promessas na nova aliança. O amém era uma ferramenta poderosa e usada no Novo Testamento. A última palavra mencionada em todo o Velho Testamento é maldição, que está lá em Malaquias 4:6. Mas a última palavra no Novo Testamento é Apocalipse 22:21, que diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja dada a todos vós, amém. Olha a diferença: o Velho Testamento, a última palavra termina com maldição. O Novo Testamento, a última palavra termina em amém, que é o nome dele. No texto de 2 Coríntios 1:20, Paulo está fazendo uma menção do Velho Testamento. Olha que interessante isso aqui. Em Deuteronômio 27, eu não coloquei porque ia ficar muito longo, de 12 a 13, Deus mandou que as bênçãos fossem lidas no monte Gerizim, e as maldições fossem proferidas sobre um outro monte chamado Ebal. Esses dois montes, amado, era um de frente para o outro, sabe? Lá em Israel. É interessante que todas as palavras ministradas de maldição que foram proferidas sobre o monte Ebal, o povo deveria responder amém. Mas não existe nenhum amém para as palavras de bênção que foram mencionadas, sabe, no capítulo seguinte, para o outro monte. Por quê? Porque havia amém para a maldição, mas não havia amém para a bênção. A razão disso é que o Senhor Jesus não tinha vindo ainda. O amém que eles entendiam era a concordância do castigo de Deus. Então Deus provava, então Deus abria a terra e engolia, então Deus fazia, causava a lepra, então Deus fazia isso e aquilo. Quando era maldição, eles diziam amém. Você não vê eles dizendo amém quando o mar se abriu. Você não vê eles dizendo amém quando a água era salgada, sabe? E o profeta lança lá um pedaço de madeira e torna doce. Você não vê eles dizendo amém quando os muros de Jericó caem por terra. Mas toda vez que você lê a Bíblia, onde há palavra de maldição no Velho Testamento, eles diziam amém, eles concordavam. Porque eles entendiam que Jeová era o guerreiro. Sabe, irmão? Ainda no 2 Coríntios 1:20, Paulo está fazendo menção do Velho Testamento. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Paulo diz isso, porque apenas em Cristo é que todas as promessas têm o sim e o amém através de nós. Às vezes nós achamos assim: mas essa promessa não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, está escrito e não tem nenhum parênteses na frente dizendo: é só para Maria, é só para o Joaquim, é só para o João. É para todo aquele que crê. O amém é para as promessas, amado, para aquele que crê no Novo Testamento, que nasceu de novo, pois somente em Cristo pode haver amém. Engraçado que na velha aliança ele somente poderia dizer amém para a maldição, mas hoje em Cristo podemos dizer amém para as promessas de Deus, para a graça do Senhor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Pensei que tinha esquecido o amém. 4. Quando falamos amém, ativamos a fé. Lucas 1:18 diz assim, olha que interessante essa história. Quando o anjo Gabriel visitou Zacarias, pai de João Batista, ele disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Mas Zacarias perguntou ao anjo: como vou saber se o que você fala é verdade? Ele duvidou da palavra do anjo
E que o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo, e não poderá falar até ao dia em que essas coisas venham a realizar-se. Pois não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Preste atenção que o anjo, ele vai falar com Zacarias, e vai falar a respeito da tua esposa. Já era de uma idade avançada, dizendo assim: olha, o Senhor diz que a tua esposa ficará grávida. E ele duvida do anjo, e ele tinha certeza que era o anjo. E naquele momento que há esta dúvida, irmão, sabe o que acontece? Ele recebe uma palavra de maldição, onde ele ficou mudo, sabe? Como já aprendemos, a nossa fé ela é expressa pelas nossas palavras. A nossa fé, ela é dirigida e alcançada por aquilo que sai da tua boca, porque palavras têm poder. Agora, por que eu vou abrir a boca e amaldiçoar? Por que eu vou abrir a boca e vou duvidar? Deus não queria que este homem atrapalhasse a gravidez da esposa. Com certeza falaria algo que deixaria constrangida. Então, o Senhor fez com que ele ficasse mudo, sabe? Mas esse mesmo anjo depois ele aparece a uma outra mulher, uma jovem, chamada Maria. Ele aparece para falar de Isabel, que mais para frente deu a luz a João Batista. E depois esse mesmo anjo vai e aparece a Maria, e ele anunciou que ela teria um filho. A Bíblia diz que Maria perguntou: como seria aquilo? Não que ela duvidou, mas ela era virgem. Ela nunca tinha conhecido homem algum. Ela diz: mas como que isso vai acontecer? Ela apenas perguntou o que aconteceria. Então o anjo vai e explica para ela que viria sobre ela o Espírito Santo. E diante disso, olha o que Maria disse, a diferença do outro. Lucas 1:38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe, amado, no Novo Testamento a palavra usada por Maria em hebraico foi amém. Eu quero te dizer que Maria foi escolhida dentre todas as mulheres. Deus sabia o coração dela, mas ela sabe responder segundo o seu chamado. Ela diz que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém foi a forma de demonstrar a fé. Amém foi a forma de dizer: aqui está, estou pronta. Ela é que deveria duvidar, não é verdade, irmãos? Ela ia dizer: não, está amarrado. O que vão dizer? Vão falar que eu sou quenga agora. Vão dizer que eu sou mulher da vida. Vão dizer que eu sou mulher, sabe, de vida fácil. Eu estou namorando, na verdade eu estou fazendo corte com José. A gente nem se conheceu ainda, agora eu apareço grávida. Imagina uma vila pequena, o que queriam dizer dela? Mas a fé dela estava estabelecida na palavra do Senhor, e ela tinha intimidade com Deus. E quando ela percebe que o anjo fala com ela, ela recebe aquilo, e ela diz amém. Sabe, amados, você precisa dizer amém quando é bênção na tua vida. Para de ficar calado. Abra a tua boca, declare, receba. Acorde dizendo que você é filho amado de Deus, que você é próspero, que você é bendito. Abra a tua boca e começa a declarar quem você é. Mas não, tem gente que abre a boca e fala: eu sou uma derrota mesmo, não tenho sorte no amor, não tenho sorte financeiramente, não tenho sorte nem em rifa. Você realmente não vai ter, porque você abre a tua boca e diz amém para a maldição. Percebes que aquele povo, amado, quando o profeta foi profetizar a maldição para um lado de um monte, e para o outro foi profetizar a bênção, para a bênção eles ficaram calados, e para a maldição eles disseram amém. É isso mesmo, Deus, queima mesmo, manda fogo. Tem crente que é assim? Pastor vem hoje e traz uma palavra de amor, dizendo que Jesus te ama, que você vai morar no céu, que Ele já perdoou o teu pecado. Você não ouve um amém. Mas quando Ele vem dizendo: olha, o Senhor manda te dizer que se você não consertar, você vai morrer. Aí você pula no banco e dá glória e diz: oh glória, hoje foi só cajadada, hoje foi só pancada. Você está acostumado a dizer amém para a maldição. Qual que fica mais feliz? O filho que você põe ele no colo e dá carinho, mesmo momento a adversidade dele, ou aquele que você todo dia quebra ele no pau?
Ele vai dizer: glória a Deus, minha mãe me ama. Eu fiz um negocinho, ela já desceu o porrete. Eita, mãe de fogo. Mas o diabo quer inverter a história na tua vida. O prazer de Deus não é te repreender, não é te bater. O prazer de Deus não é te chacoalhar. O prazer de Deus é que você saiba o quanto você é amado, o quanto você é bendito. 5. Deus tem um sim em todas as promessas. Efésios 1:3 diz: bendito é o Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Nós somos abençoados, amado, com toda sorte de bênção. Aqui o texto que nós lemos não diz que nós seremos, mas diz que já fomos abençoados com as bênçãos em Cristo. Então toda sorte de bênção, ou seja, todos os tipos e todas as formas de bênção, já foram recebidas em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que viver o melhor. A pregação da Joyce Meyer, ela disse que nós temos que acordar todos os dias esperando boa notícia, porque já foi conquistada essa boa notícia na cruz. Mas você está diante de uma adversidade e você ora ao Senhor. A partir daí você diz assim: ai meu Deus, o telefone tocou, pronto, é agora. Quer ver que não vai dar certo? Você acabou de orar, meu filho. Você já tomou posse de todas as bênçãos. Se não der certo é porque Deus tem algo melhor para você. Você está entendendo? Mas não, nós estamos acostumados a levar não, sabe? A receber aquilo que é contrário à vontade de Deus. Todas as formas de bênção, essas bênçãos já foram recebidas em Cristo. E todas as bênçãos de Deus continuam na condição completa de obediência. Ninguém conseguiu ser justo com nenhum requisito de Deus, apenas o Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe o que rouba a tua bênção? Um espírito chamado acusador. Todo dia ele é liberado para te atormentar. Dizer: está vendo? Olha lá, você tinha oportunidade, Deus te deu, de ver aquele cego passando na rua. Você sentiu no coração de ir lá, pegar pelo braço e atravessar ele, mas você não fez. Aí o que aconteceu com você? Você chegou, já arranharam o teu carro no estacionamento. Aí a gente para e fala: é mesmo, Deus, eu mereço. Eu devia ter ajudado aquela pessoa e não fiz. Aí você está jejuando. Por algum momento você esqueceu e quebrou o jejum. Aí você fica se sentindo acusado, dizendo: está vendo? Só foi você quebrar o jejum para essas coisas acontecerem. E nós dizemos amém para isso. Eu quero te dizer uma coisa: independente do que você faça, ainda que você tenta cumprir toda a lei, não tem valor algum, porque você está na graça. A lei o Senhor já cumpriu, sabe? Não havia como o homem ser abençoado na lei. O que Deus fez então? Ele nos colocou em Cristo, porque todas as bênçãos estão em Cristo. E porque nós estamos nele, nós iremos desfrutar da bênção. O filho que recebe a herança do pai, ele pode ter sido o pior dos filhos, mas a herança é dele e pronto. Sim ou não? Você acha que o governo tem poder de ir lá e falar: olha, você foi um mau filho, você judiava da tua mãe, respondia teu pai, matava a aula, por causa disso você não vai receber a herança? É possível isso? Não, porque herança é direito adquirido, amado. O Senhor Jesus foi para aquela cruz, morreu, foi crucificado por amor a mim e a você. Então tenha certeza que Ele te ama. Então todas as bênçãos é para a tua vida. As bênçãos espirituais certamente incluem também as naturais. Amém? Quem lê o texto fala: não, é só as espirituais. Não, é as naturais também. Ele já conquistou, é seu por direito, você só precisa viver. Eu já contei uma história aqui, mas eu gosto de contar ela de novo para relembrar. Um certo homem uma vez comprou uma passagem de navio para atravessar o oceano para um outro país. Ele só tinha o dinheiro da passagem de navio. Ele diz: bom, eu não sei o que eu vou fazer, mas não tenho dinheiro, aqui tudo é em dólar, é tudo caro, o que eu vou fazer? Ele levou algumas reservas com ele para comer. Ele desceu até o fundo do navio, lá onde fica os mantimentos, navios mais antigos.
e conseguiu se alojar lá onde ficavam as batatas. Passado alguns dias, ele sobe e procura o capitão e diz assim: irmão, eu não aguento mais, a comida já acabou, nem água eu tenho dinheiro para comprar, não aguento mais comer batata crua. Eu vou pedir, sei lá, pedir para lavar prato, quem sabe, se eu lavar prato, ele deixa pelo menos eu comer. Falta mais uma semana ainda, já tinha passado uma semana, falta mais uma semana para chegar no destino. E ele sobe, quando ele vê o capitão do navio fala: você que é o fulano de tal? Ele diz: sim, eu estava te procurando, rapaz. Ele disse: que bom, eu também estava procurando o senhor. E contou o que aconteceu. O comandante olhou para ele e disse assim: meu amado, quando você compra uma passagem deste navio, ou de qualquer navio, já é all inclusive. Ou seja, todo o mantimento, a cabine que você vai ficar, está lá vazia. Porque a gente não tem como parar em lugar nenhum para pegar alguém igual ônibus, para substituir o teu lugar. Quando você comprou a passagem, você tem o direito da comida, da bebida, da hospedagem, do lazer, até chegar em determinado local. Mas ele não sabia, ele dizia amém para as coisas ruins, ele achava que não era digno, que não tinha dinheiro. Eu quero te dizer, irmão, que no dia que você disse sim para Cristo, você assumiu diante do Senhor toda a sorte de bênção para a tua vida. As promessas de cura, as promessas de libertação, de salvação, já está dado. Mas vai ter gente naquele dia que vai dizer: Senhor, eu passei uma luta, eu vivia com dificuldade, eu passava por escassez. O Senhor disse: porque a tua palavra era sim para a maldição, era amém para a maldição. Você tem 2 filhos, um é muito humilde e te ama, a ponto de andar sem vaidade alguma, e o outro vive o melhor da terra. Quando você olha para aquele que vive o melhor da terra, você se alegra, porque ele realmente sabe aproveitar o que você deu para ele. Mas é triste quando você dá alguma coisa para alguém e ela joga fora, porque ela acha que não é digna. Você prepara uma cama, ela prefere dormir na rua, porque ela acha que não é digna. E com isso ela carrega uma tristeza, ela carrega um peso, um fardo, onde Jesus diz que esse fardo não é dele, porque aprendeu a dizer amém para a maldição. Sabe, meu irmão, o Senhor disse em Deuteronômio 7,15, o Senhor disse que desviaria toda a enfermidade de Israel. Alguns até pensam que essa bênção era somente para Israel, mas nós lemos lá no Novo Testamento que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Eu não tenho mais que aceitar. Pastor, eu estou doente, eu estou com uma enfermidade e eu creio que Deus pode me curar. Pode? Claro que pode. Deus criou os médicos, mas Deus, além dos médicos, Ele é o médico dos médicos. Só que tem gente que acha que não, eu não tenho fé para isso. Não é que você não tem fé, fé você tem, Deus já colocou uma porção em você. Só que você não diz amém para isso. Você diz: é mais fácil eu ali comprar um remédio, sabe, me endividar, fazer uma dívida enorme para poder me curar, mas eu não tenho fé para isso. Quando eu declaro eu não tenho, eu realmente não tenho, não quero. Mas quando eu declaro, eu vou viver o melhor de Deus, talvez as primeiras experiências não sejam uma das melhores. Você vai de repente, sabe, bloquear um pouco, ficar com um pouco de medo, é natural. É igual quando você começa a andar de bicicleta. Você aprendeu, você cai, vai meio cambaleando, leva alguns tombos, mas daqui a pouco, de tanto você praticar, você solta até a mão e anda pedalando e não cai. A fé é isso, ela já está em você. Fé é igual a equilíbrio, ou você tem ou você não tem, mas todos têm. Até um cachorro, amado, você sabe que o equilíbrio do cachorro está no rabo. Ele passa por uma ponte, uma pinguela estreita, ele vai balançando o rabo, porque aquilo ali faz com que ele se equilibre. Cortou o rabo do cachorro, na primeira vez que ele for passar, ele cai. Verdade. Talvez você olhe para o seu pé e fale: nossa, mas meu dedão do pé é tão feio. Tira ele para ver se você consegue ficar em pé. Ele faz parte do equilíbrio do teu corpo. Mas nós nos adaptamos na vida, em que aquilo que nos é tirado, nós conseguimos restaurar.
Então, se a sua fé foi tirada por alguma razão, aprenda a dizer amém para a promessa do Senhor, e você vai começar a viver o melhor da terra, sabe? Em Deuteronômio 28 nós lemos que o Senhor os faria prosperar, mas segundo Coríntios 8:9 diz que o Senhor se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E tem gente que ainda continua achando que tem que ser miserável. Pastor, eu não penso em riqueza não, porque riqueza não é de Deus. Tá bom, então deixa para o mundo usufruir. Se o Senhor diz em Isaías, se quiseres e creres, comerás o melhor da terra. Sabe, irmão, eu devo entender que a gente deve vigiar em algumas coisas, mas que comer é bom, isso é bom. É verdade. Eu tenho que crer que eu vou comer bacon, tomar Coca-Cola e comer lanche do McDonald's, e não vai me fazer mal nenhum. Não, pastor, eu vou ficar comendo só legumes, frutas, tudo natural. Não, irmão. Melhor comer chocolate, tomar sorvete. Nada em excesso é bom, até água. Mas nós somos sarados em Cristo Jesus. Eu e a minha esposa, às vezes, a gente resolve comer picanha em plena segunda-feira. Verdade. Quando não, nós desejamos comer comida japonesa, comida chinesa, nós vamos lá na Liberdade. Aí levamos um casal de amigos que vai sempre com nós, que é os nossos cúmplices, que é o Ronaldo e ele. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor disse, se você quiser, você vai ter o melhor. Estávamos preparando uma viagem, que esse ano, devido aos encontros, nós não conseguimos viajar. E todo ano eu tenho um costume, uma coisa que eu priorizo na minha família, que é viajar. Porque eu entendo assim, eu posso dar para o meu filho a melhor roupa, ele vai crescer, ele não vai lembrar da camiseta que eu dei para ele no ano de 1980. Mas ele vai lembrar de um passeio que ele fez comigo em 1980. Então, uma coisa que eu sempre priorizei. E isso às vezes está fora dos nossos orçamentos, está fora dos nossos limites, mas nós precisamos entender que em Cristo nós podemos sim. Se você disser, não vai sobrar, o dinheiro não vai dar, irmão, faz lá uma prestação de 5, 10, 20, lá na CVC, não estou fazendo propaganda não, mas vai. Sabe por quê? Porque Deus vai suprir a tua necessidade. Quando a gente pensa, eu vou esperar sobrar, para ter bastante, porque eu quero ir lá pagar à vista, às vezes dá certo, às vezes não, às vezes você tem que ser ousado. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha R$1. Já contei esse testemunho aqui. Mas eu tinha um projeto de ir para lá. Falei, Senhor, se for da tua vontade, na hora de tirar o visto, né? Tá? Já tinha tirado o passaporte, tirar o visto vai dar certo. Esse é o sinal que eu quero. Irmãos, quantas pessoas não estavam conseguindo? Confesso que teve um momento que eu fui orando. Mas quando eu cheguei lá, a mulher fez 2 perguntas, eu respondi, ela falou, boa sorte, boa viagem. O visto estava pronto. Falei para minha esposa, o visto está pronto, nós só temos $1.000. $1.000 para você ficar hospedado. 3 pessoas, eu, ela e a Giovana, 15 dias no hotel, não dava. Não dá para alugar carro, porque lá não tem ônibus. Nós ficamos uma semana em Miami e uma semana em Orlando. Não tinha ônibus. E a Giovana queria ir para a Disney. Com $1.000, $1.000. Irmãos, mas Deus foi tão maravilhoso, que na mesma semana, faltando uma semana, Deus proveu todas as coisas. Tinha hora que ela olhava para mim, eu mantinha a minha fé em posição, sabe? Estava preocupado, mas eu dizia, Senhor, Tu prometeu. Às vezes as pessoas acham feio eu dizer isso. Não é muito bonito, mas é real. Se Ele prometeu, o problema é dele. Amém, irmãos? O problema é dele. Eu me recordo que uma vez a minha filha queria aprender a andar de bicicleta. Eu levei ela perto de Ibirapuera ali, e ela caindo, andando com rodinha. Eu falei, muito feio você andar com rodinha. Você vai andar, vou tirar a rodinha, você vai andar. Ela falou, não pai. Eu falei, vai, se você conseguir andar, aprender a andar de bicicleta hoje, eu te dou uma bicicleta. Era um mês que eu estava mais duro. Não acreditei que ela ia andar.
Mas ela olhou para mim e falou: sério? Eu falei: sério. Dei 2 corridas com ela, na terceira ela andou sozinha. Tive que comprar. Sabe por quê? Porque Deus honra a tua palavra. Deus honra quando você disse pela fé. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Às vezes você disse por empolgação, mas não é nem empolgação. O Senhor te impulsionou a dizer. E quando você disse, você falou e não dá para voltar atrás. Então sustenta e fala: Senhor, eu disse, agora eu quero que o Senhor me honra. Pode ter certeza que Ele vai te honrar. Amém? As bênçãos são as mesmas bênçãos da nova aliança, amado, e da velha aliança. Só que na nova aliança, elas são superior. Por quê? Porque inclui a justiça pela fé e o perdão pelos nossos pecados. A Bíblia diz que onde os pecados são eliminados, a bênção de Deus floresce. Deixa eu te dizer uma coisa: não fica dando crédito ao diabo, emprestando a sua mente para ele se irandar, não. O Senhor te ama, mas o diabo não te ama. Ele vai querer trazer pecado, pratos para você experimentar. E você diz: não, é só dessa vez e depois eu consigo. Não, eu imagino, eu sei me cuidar. Cuidado, porque se você é inteligente, Ele é muito mais. Não dê brecha para o pecado. Dar brecha para o pecado é você pegar uma seringa de alguém que tem o vírus HIV e ficar brincando com ela para ver se você fura o dedo ou não. Sabe, irmãos? Não dá asas ao pecado, porque é onde os pecados são eliminados, aí que a bênção de Deus floresce. Deus pode até abençoar uma pessoa que está em pecado, mas Ele não mantém a bênção sobre ela. Por quê? Porque o pecado abre brecha para ir embora a bênção. Está entendendo? Precisamos dizer amém para as promessas de Deus, porque em todas elas tem o sim de Deus. O leproso chegou diante do Senhor e falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele não olhou para ele e falou: bom, vou ver, o que você fez, qual é o seu pecado? Não, ele disse: eu quero. Ele disse sim, ele disse amém, ser curado. Sabe, irmão, a palavra de Deus não é sim e não. Muitos pensam que algumas vezes Ele diz sim para algumas coisas e não para outra. Mas o nosso Deus é um Deus de certeza absoluta, um Deus que sabe o que está fazendo, e todas as promessas de Deus estão escritas para quem? Para nós. Para o judeu, não. O judeu só vai receber a partir do momento que ele aceitar Jesus, porque as promessas apontam para o Messias, para a nossa alegria, para a nossa edificação. O seu pai trabalhou a vida inteira, porque ele sabe que um dia vai morrer e é você que vai usufruir aquilo que você sabe, o que ele fez, o que ele sofreu, você não precisa sofrer. Tem crente hoje que quer sofrer no lugar de Cristo. Tem crente hoje que fala assim: hoje o culto vai ser uma bênção, porque eu orei, eu jejuei, eu fiquei tantas horas sem comer, eu fiquei tanto tempo de joelho, a noite passada eu passei a noite inteira no monte, então hoje tem que ser uma bênção. Vai ser uma bênção porque ele é na tua vida, não pelo que você fez, não é por justiça própria, porque tudo que você faz é nada. A Bíblia diz: tudo que nós fazemos para o Senhor não tem significado nenhum. Sabe, irmãos? Não tem. Esses dias minha esposa disse que tinha acabado o leite do meu neto e os pais dele não tinham vindo buscar ele. E ele achou uma moedinha de 10 centavos. Tadinho, aquilo comoveu meu coração. E ela disse: Lê, vai lá buscar o leite do Miguel. Eu disse: mas não tem? Eu disse: não comprou, porque ele não estava aqui, estava com os pais. Eu falei: já vou. Eu não sei o que ele entendeu com esse já vou, que ele ficou olhando, me olhando. Aí daqui a pouco, sei lá onde ele pegou aqueles 10 centavos, falou: vô, vai lá comprar meu leite. Nós fazemos isso com Deus. Achamos que qualquer centavo que nós entregamos ao Senhor, que isso vai mudar. Nós estamos em jejum em 21 dias, porque é o jejum do semestre, sim ou não? Eu quero dizer que é bem-aventurado o teu jejum, mas ele não move nada o coração de Deus. A sua obediência sim, mas o teu jejum não. Quando você se dobra para falar com Deus, não é a sua oração que move o céu, e sim a sua obediência, porque às vezes você fala coisa com coisa.
Sim ou não? Já teve vezes que você ajoelhou e falou: Deus, eu não tenho nada para te dizer. Ele vai dizer no teu coração: não precisa, apenas fica na minha presença. Vamos brincar de ficar quietinho. Às vezes um abraço, amado, em silêncio, ele fala muito mais alto do que um abraço com aquele tapinha nas costas. O Senhor quer que você saiba o quanto Ele te ama. Segundo Coríntios ainda 1:20, já falei sobre isso. Paulo diz que Deus diz sim, e nós respondemos com amém. Quem diz amém está declarando: eu acredito. E quando liberamos a fé, as promessas se tornam reais em nossas vidas. Amém? Pula para o próximo quadro. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém! Aplauda ao Senhor, que Ele é digno.